Quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Nos encontramos nesse local reunidos na presença de Deus, na presença dos ilustres convidados, dos testemunhas, com a finalidade de realizar a cerimônia religiosa de casamento de Edivaldo Nascimento Porfírio e Roseni Coelho dos Santos. Nesse momento eu gostaria de convidar todos os ilustres, todos os convidados, testemunhas, a fechar os seus olhos e elevar o nosso pensamento a Deus com uma oração, convidando para que Deus possa estar presente nessa cerimônia, trazendo paz, tranquilidade, mansidão aos nudentes, para que Deus possa verdadeiramente estar presente neste lugar. Ore comigo, querido Deus, maravilhoso Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, nesta noite, Senhor, nós clamamos a Tua misericórdia, Senhor, a Tua presença. Que as Tuas mãos sejam estendidas sobre esse lugar, Senhor. Que seja uma atmosfera de paz, de bênção, Senhor, e de alegria, ó Deus querido. É a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Essas ilustres testemunhas, na presença de Deus e toda a igreja dos convidados, trazendo em seus corações o forte desejo de se unirem pelos laços do matrimônio e formarem uma nova família, com a promessa de se amarem mutuamente e se esforçarem, no sentido de serem fiéis um para com o outro, até que a morte vos separe. Sim. Uma salva de palmas. Nesse momento, nós iremos adentrar na mensagem. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, apegar-se à sua mulher, e ambos serão uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Irmãos, nosso livro de fé, a nossa base, é a Sagrada Escritura. Nós estamos aqui na noite de hoje realizando essa cerimônia religiosa, porque nós acreditamos de todo o nosso coração que o casamento não é, como diz a sociedade aí fora, uma instituição falida. Nós acreditamos, pela Sagrada Escritura, que o casamento, irmão Edivaldo e irmã Roseni, é uma instituição divina. E o próprio Deus, ora mencionado na Sagrada Escritura, na perfeição do jardim do Éden, Ele faz o homem à sua imagem e semelhança. E Deus, como Criador de todas as coisas, como Pai da eternidade, como Príncipe da paz, Deus entendeu que não era bom o homem estar só. E nós louvamos a Deus por isso. Não questionamos o Criador, porque o Criador sabe de todas as coisas. E se na perfeição, lá naquele jardim, onde não existia doença, não existia morte, não existia pecado, lá na perfeição, onde ambos estavam nus e não se envergonhavam, Deus, com sua onisciência, onipresença, onipotência, Deus entendeu que o homem não deveria estar sozinho. Por isso, na noite de hoje, nós estamos aqui realizando essa maravilhosa cerimônia religiosa, cumprindo assim o que Deus determinou. Deixará o homem pai e mãe, unir-se à sua esposa, e ambos serão uma só carne. Então, se Deus, na sua onisciência, entendeu que deveria ser assim, nós obedecemos. Porque quem somos nós para questionar Deus? Quem somos nós para dizer que não deveria ser feito dessa forma? Quem somos nós para questionar o Criador do céu e da terra? Por isso, na noite de hoje, nós estamos aqui celebrando essa festa maravilhosa, essa cerimônia, porque isso foi instituído lá no jardim do Éden. E nós estamos aqui colocando em prática aquilo
que Deus instituiu. O casamento não foi uma invenção de nenhum líder religioso, de nenhum homem, mas sim do próprio Deus. E lá na perfeição, Deus tira da costela do homem, tira uma costela do homem e faz uma mulher. E ali ambos estavam felizes naquele jardim, tudo correndo muito bem, o homem feliz, a mulher feliz. Mas infelizmente, às vezes as coisas saem fora do controle. E sonhos e projetos que temos, muitas das vezes não se concretizam da forma que deveriam. E lá no princípio não foi diferente. O homem, por sua vez, comete um erro, e todo erro, infelizmente, pode gerar consequências. Alguns erros geram consequências graves, outros erros nem tanto, mas a grosso modo todo erro normalmente vai gerar uma consequência. E o erro daquele casal lá no passado trouxe uma consequência terrível. Eles foram expulsos daquele jardim onde tudo era perfeito. E no decorrer dos séculos, a terra foi se depravando, o pecado foi aumentando, a ponto de Deus olhar do alto dos céus e destruir toda a humanidade num dilúvio, porque o homem foi se afastando de Deus. E a tendência de todo homem, de toda mulher que vai se afastando de Deus, é esquecendo os princípios eternos, os princípios divinos. O homem com o seu eu, com o seu achismo, com a sua teologia, com eu penso que deve ser dessa forma, e eu aprendi assim, ele vai infelizmente cometendo erros, e como nossos antepassados não foram diferentes. Porque isso vai acontecer sempre com pessoas que vão se afastando da presença de Deus. Um grande pastor já dizia, se não existe Deus, então tudo pode. Porque hoje o que temos como certo está baseado na Sagrada Escritura. Hoje o entendimento, o conhecimento que nós temos de Deus está baseado na Sagrada Escritura. Nossos padrões do que é certo e errado está baseado na Sagrada Escritura. Por isso nós estamos aqui, nessa cerimônia de casamento. Porque a nossa fé é pautada unicamente na Sagrada Escritura. Com essa Escritura nós aprendemos com erros dos nossos antepassados, o que deve ser feito, o que pode ser melhorado. E nós aprendemos também o que é a vontade de Deus. E a vontade de Deus na perfeição é que o homem deixasse o pai, a mãe e unisse a sua esposa. Qualquer outra forma de união perante a Sagrada Escritura não é validada por Deus. Porque Deus não muda, a Escritura não muda. Homens aí fora mudam suas doutrinas, muda a cor da casa todo ano, muda o piso da casa todo ano, que hoje é bom, amanhã já não é. A roupa que hoje é moda, amanhã já não é. O tênis da marca hoje, amanhã já não é. Porque a sociedade vive nessa mudança constante, buscando algo que possa encher o seu coração. Mas o que pode encher verdadeiramente o coração de um homem e de uma mulher de Deus é a presença do Pai Celestial. E lá na perfeição nós temos aqui o casamento sendo instituído por Deus. E no passar do tempo o homem comete erro a ponto de chegar num ponto que Deus olha do alto dos céus e destrói a humanidade. Por causa da ausência de Deus no coração daquelas pessoas. Hoje, se pararmos pessoas aí fora e perguntarmos sobre Deus, cada um vai ter o seu Deus. Cada um vai dizer, olha, eu acredito que pode isso, eu acredito que pode assistir aquilo, eu acredito que pode beber, não pode se embriagar. Então cada um vai ter esculpido o seu Deus ao seu bel prazer. Pessoas aí fora, se pararmos nesse exato momento, o que tem a ver a morte de um homem há 2000 anos
Atrás tem um método romano lá de Jerusalém com a tua salvação. As pessoas não têm inúmeras explicações. Por quê? Porque hoje a sociedade esculpiu o seu Deus. Cada um tem o seu Deus. Cada um diz que serve o Deus Todo-Poderoso, mas não é o Deus da Bíblia. Porque o Deus Criador do céu e da terra, ele se revela unicamente na Sagrada Escritura. Que nós temos como base, como regra de fé. Tudo que passar daqui não é aceito pelo bom cristão. Não existe dogmas, não existe revelações, sonhos proféticos. Se passar da Sagrada Escritura, não é bem-vindo para o cristão verdadeiro. Por isso nós estamos aqui realizando uma cerimônia religiosa pautada unicamente na Sagrada Escritura. E o homem, por desobedecer a Deus, foi se afastando, e os séculos dos séculos foram se passando, homens foram destruídos, cidades inteiras foram destruídas, e Deus sempre com a sua infinita misericórdia, tentando trazer o homem para perto novamente, porque nós servimos um Deus misericordioso. E como o homem caiu, o homem deixou de ser perfeito. E segundo o dicionário, perfeito é aquilo que não tem falhas, não tem defeito. Aí eu pergunto para vocês, baseado na Sagrada Escritura, existe um homem sequer perfeito nessa terra? Não. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas espera aí eu vou ter um grande problema. Porque a sociedade de fora prega, mostra casamentos perfeitos. Séries, filmes, revistas e histórias, casais perfeitos, um suposto casamento perfeito. Mas se biblicamente falando, todos pecaram, todos erraram, não tem nenhum perfeito, como que pessoas imperfeitas vão formar algo perfeito? Isso é possível. Não tem como. Então aí já vai começando a esclarecer o porquê que a sociedade tem o casamento como uma instituição falida. Por que hoje pessoas se separam como quem trocam de roupa? Porque é vendido para eles, irmão Rosemir, irmão Edivaldo, uma história de um casamento perfeito. Porque a Rede Globo, porque séries, porque o mundo aí fora tenta vender um casamento perfeito utópico. Não existe casamento perfeito, porque pessoas são imperfeitas. Então, às vezes, as pessoas não são felizes no seu casamento, por quê? Porque entra no casamento, porque comprou uma história de que o casamento vai ser perfeito. Não existe casamento perfeito. Um casamento perfeito consistiria em algo com seres perfeitos, e não existem pessoas perfeitas. Porque no decorrer dos séculos, nós fomos cada vez mais se afastando de Deus. E esse afastamento foi formando o quê? Foi formando crenças, doutrinas, dogmas. Aí você conversa com alguém, a pessoa tudo errada. Um casamento terrível, que ninguém queria aquele casamento. Não existe casamento perfeito, mas existem casamentos que, feito as manutenções corretas, eles vão ser melhores do que outros. Então é isso que nós buscamos nas Sagradas Escrituras, porque Deus, na sua onisciência, deixa as ferramentas necessárias para que o homem venha fazer a manutenção correta e venha poder usufruir das bênçãos de um casamento. Mas a ideia de um casamento perfeito, desculpa eu frustrar os convidados e frustrar quem sabe vocês. Vocês não têm certeza que não, porque vocês são instruídos na palavra de Deus. Não existe casamento perfeito. Então você que é casado, está aqui nessa noite, quem sabe comprou uma história de algum lugar, que o seu casamento iria ser perfeito, desculpa a sinceridade do pastor Juliano. Você está tendo uma vida utópica. Não existe casamento perfeito, por quê? Por um motivo simples. Porque você é imperfeito. Não tem como você fazer um bolo doce usando ingredientes salgados. Isso é impossível. E aí o que a gente faz? Visto que homens
são seres imperfeitos. O casamento foi deixado por Deus, uma instituição divina. Deus, ainda sabendo que o homem iria falhar, que iria se ausentar, que iria ser cheio de defeito, Deus, na sua misericórdia, ainda estipula o casamento. Porque Deus entendeu que deveria ser feito dessa forma. E deixou as ferramentas necessárias para que nós possamos aprender com Deus. Não aprender com o mundo. Não aprender com pessoas aí fora. Porque com pessoas aí fora tem todo tipo de dogma, todo tipo de doutrina. Pessoas com seu casamento destruído, às vezes em terceiro, quarto casamento, querendo dar conselhos de como viver um casamento abençoado. Não deu certo nem para ele. E o homem, com o passar dos anos, com o passar dos séculos, ele foi formando suas próprias doutrinas. Porque minha avó dizia que era dessa forma. Porque o meu avô já ensinou que era de outra forma. E o ser humano, ele vai aprendendo com o mundo e às vezes deixando de aprender com Deus. Aí imagina uma pessoa imperfeita que vai aprendendo com o mundo. A avó às vezes aprende de uma forma errada, não que ela é uma pessoa errada, não que ela é uma pessoa ruim, mas até para ajudar alguém, nós temos que saber a forma correta de poder ajudar. Não se ajuda alguém de qualquer jeito. E às vezes nossos antepassados, até com o intuito de ajudar, acabaram prejudicando. Quando Deus, na sua infinita misericórdia, na sua onisciência, nos ensina a orar mediante as adversidades da vida e de um casamento, mas o ímpio aí fora diz: se separa, vai embora, tem coisa melhor. E aí vai formar uma nova família e vai ver que também aquele casamento não é perfeito. Por quê? Porque está tentando viver uma história utópica, achando que vai ter um casamento perfeito com pessoas imperfeitas. Mas Deus, Ele estipula regras, leis, preceitos, ferramentas para que nós possamos ter um casamento abençoado, um casamento direcionado por Ele. Então, para aquele que entra num casamento achando que vai ter os seus problemas resolvidos, não vai. Uma que o casamento ele vai trazer alegria na área conjugal. Infelizmente, eu já falei isso aqui, existem pessoas que têm traumas de infância, pessoas que vêm com problemas, e ali ele chega numa certa idade e ele diz: eu quero casar, eu quero realizar um casamento. E ele entra no casamento cheio de problemas, e ele acha que o casamento vai ser algo milagroso. Não vai. O casamento é difícil. A vida dois não é fácil. Você tem uma pessoa que, biblicamente falando, por causa do pecado, se afastou da presença de Deus e hoje não é mais um ser perfeito. Nós buscamos a estatura do varão perfeito em cada culto, em cada pregação, estudando as Sagradas Escrituras, mas a verdade é que nós nunca seremos perfeitos. E aí você tem um ser imperfeito, um outro ser imperfeito, esses dois seres imperfeitos se juntam, e aí tem sogra, sogro e uma série de outras pessoas também imperfeitas. Imagine o balaio de gato que acontece. E alguém diz assim: não, o casamento é uma perfeição. Mentira. Aí você se frustra, e o que vai acontecer? Você vai pensar em se separar. Porque te venderam uma história mentirosa. Porque ninguém teve a coragem de falar para você que seu casamento não vai ser perfeito pelo único motivo, porque você não é. E aí as pessoas compram essa história mentirosa, entram num casamento cheio de trauma, cheio de problema. O camarada era um patinho feio da escola, ele vivia pelos cantos choramingando. Sabe aquele camarada que é chamado por último em tudo para jogar bola, porque não sabe jogar bola, e aí tem aquela síndrome de patinho feio: eu sou gordo, eu sou não sei o quê, ninguém gosta de mim. Aí ele entra num casamento e ele pensa assim: nossa, agora vai ser um mar de rosa. Não vai. Porque você continua com os seus problemas. E você vai se juntar com outra pessoa que também tem problema. E a soma de um mais um é 2, aumentou.
Mas não é o problema é que as pessoas não têm coragem de falar isso para você. O problema é que os celebrantes que são pagos nos dias de hoje, ele vai trazer uma cerimônia que você quer ouvir e que vai massagear o ego dos convidados e do casal. Mas não é isso que a Sagrada Escritura nos ensina. A Bíblia ensina que o meteorite arde, que o remédio amargo é o que cura. Então, se nós entrarmos no casamento entendendo que não existe casamento perfeito, porque vocês são pessoas falhas, porque eu sou um ser falho, mas existem ferramentas apropriadas para que nós venhamos fazer a manutenção necessária e viemos ter menos falhas do que outras pessoas. E na área conjugal, Deus nos ensina a orar, nos ensina a buscar. Quando um ser imperfeito, ele casa, e ele começa a estudar as Sagradas Escrituras, ele vê que ele tem deveres igual e volta. Biblicamente falando, você é o sacerdote da sua casa. Você deve ser o provedor do seu lar. Você deve ser um homem que vai ministrar dentro da sua casa. Isso é Bíblia. Deus deixou você para cuidar dessa mulher. A sociedade aí fora, com as suas loucuras, inverte os papéis. E uma vez o papel invertido, não vai dar boa coisa. Porque Deus, na sua infinita misericórdia, entendeu que deveria ser dessa forma. O homem, em todos os aspectos, ele é mais forte. Por isso foi criado, por isso que nas guerras que nós tivemos nossos antepassados, os homens lutavam, e Deus entendeu que deveria ser feito dessa forma. Então o homem, quando aprende com a Sagrada Escritura qual é o seu papel dentro de um casamento, ele começa a usar das ferramentas necessárias para poder fazer valer aquilo que deve ser feito. E o casamento vai se tornando algo melhor. Então eu poderia citar muitas ferramentas aqui, mas o tempo não permite. Já vamos estar dando sequência à cerimônia e encerrando a mensagem. Mas Deus nos deixa ferramentas para que nós possamos usar. Uma das ferramentas é a oração. Uma pessoa sem oração é vazia. Nós precisamos orar. A Bíblia diz: orar sem cessar. Não foi eu que inventei. Eu sou um mensageiro de Deus nessa terra. Nós devemos buscar com todo o nosso coração o Criador. Buscar ter o entendimento da Sagrada Escritura e dizer sempre: Deus, o que eu estou fazendo aqui, Senhor? O respeito é fundamental, é uma ferramenta. E infelizmente, como disse o pastor que eu admiro, se não há Deus, tudo pode. Para que eu vou respeitar se não existe Deus? A sociedade já tem os valores lá declarados por terra. O respeito é fundamental dentro do casamento. A oração é fundamental. Saber ouvir. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde. Um homem humilde, ele aprende. Um homem soberbo não aprende. Um homem humilde, ele vai estar sempre aprendendo na sua caminhada e vai estar melhorando em todos os aspectos da sua vida, porque ele é humilde. Ele escuta, analisa e coloca em prática se tiver concordância com a Escritura. A antítese da humildade é a soberba. A soberba, ela bota uma barreira. Quando tem um casal soberbo, um homem soberbo ou uma mulher soberba, não aprende. Pode escutar a mensagem, Deus pode falar de forma audível, pode falar na Sagrada Escritura. O soberbo, ele vai embora dizendo: não concordei com a mensagem daquele pastor. Eu sou mensageiro. Eu prego aquilo que Deus me manda pregar. Eu sempre cuido para não trazer uma palavra sequer que não tiver em concordância com a Sagrada Escritura. Então o diálogo é fundamental dentro de um casamento. Hoje nós temos os mais diversos tipos de coach. Todo tipo de celebrante maluco que fala tudo, prega tudo, menos a Sagrada Escritura. Mas nós devemos sempre basear o nosso casamento, a nossa vida, em cima da Sagrada Escritura. Aí nós vamos aprender qual é o nosso papel na área conjugal. Iremos aprender também que problemas do passado
são trazidos para dentro do casamento têm que ser resolvidos. Então não dá para mim trazer traumas do passado, problemas do passado, e querer, às vezes, na área conjugal, culpar o meu cônjuge, porque eu não sou feliz por causa dessa mulher. E às vezes a mulher diz, eu não sou feliz por causa desse homem. Não! Se o teu cônjuge fosse para a lua, você iria continuar sendo infeliz. Por quê? Porque às vezes atribuímos a pessoas coisas que ela não tem culpa. Mas como nós vamos aprender isso? Só através das Sagradas Escrituras. Então, no término dessa mensagem, dessa pequena ministração de casamento, minha expectativa, meu desejo, minha oração é que vocês sempre voltem o casamento de vocês nas Sagradas Escrituras. Que a verdade de vocês esteja baseado nas Sagradas Escrituras. Que as ferramentas que vocês irão usar de agora para frente para a manutenção do bom andamento de um casamento, não perfeito, mas buscando o casamento perfeito, buscando a estatura de um varão perfeito, seja pautada na Sagrada Escritura. E que Deus seja sempre o convidado de honra a estar com vocês. Onde quer que vocês colocarem a planta dos seus pés, que nosso Deus possa estar embaixo para vocês. Muita saúde, muita alegria, sabendo que não existe casamento perfeito com pessoas imperfeitas. Amém? Isso vai ajudar muito vocês. Sempre que tiver um probleminha, peraí, será que o problema não está em mim? Que às vezes é fácil atribuir nossos traumas ao cônjuge, a pessoa não tem culpa nenhuma. Também passa por suas lutas, seus problemas. Que o casamento de vocês esteja de agora para todo sempre, colocado unicamente nas Sagradas Escrituras, buscando em Deus a alegria. Amém? Glória a Deus. Eu vou encerrando essa parte da cerimônia religiosa e nós vamos dar continuidade. Louvado seja o nome santo de Jesus. Para você, o pastor queria que você respondesse de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Assim, bem alto, para os dois segundos, até para as pessoas que estão lá fora. Edivaldo, você promete diante de Deus e dessas testemunhas que recebe Roseli por sua legítima esposa, para amá-la, honrá-la, conservá-la, na saúde como na doença, na riqueza como na pobreza, na alegria ou na tristeza, por todos os dias da sua vida, até que a morte os separe? Sim. Salva de palmas. Você fez esse sim. Esse sim vem de dentro. Agora a pergunta para a noiva. Roseli, você promete diante de Deus dessas testemunhas que recebe Edivaldo por seu legítimo esposo, para amá-lo, honrá-lo, conservá-lo, na saúde como na doença, na riqueza como na pobreza, na alegria ou na tristeza, por todos os dias da sua vida, até que a morte os separe? Sim. Esse é para sua casal. Agora nós iremos fazer a entrada das alianças. São a representação de uma aliança feita com Deus, uma aliança feita perante os sacerdotes, uma aliança feita perante as testemunhas, perante uma igreja. Sempre que vocês olharem para essas alianças, saibam que elas têm um simbolismo muito grande. Elas transcendem simplesmente esse material. Elas fazem ou devem fazer
vocês a remeteram a noite como hoje, onde uma aliança foi feita. Então, nesse momento, nós estaremos orando. Querido Deus, diz aqui, Senhor, em meus mãos, uma aliança, Senhor. Meu Deus, que representa a aliança feita na igreja, uma aliança feita, Senhor, de amor, de forma mútua, Senhor, até que a morte separe. Meu Deus, uma aliança feita, Senhor, perante o teu altar, ó Pai querido. Meu Deus, nós santificamos essa aliança, Senhor, que vai servir de simbolismo, ó Pai, de algo muito maior do que ela mesma, Senhor. E a aliança feita perante o altar, Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Com esta aliança, assumo o compromisso de tomá-la como minha esposa e unir-me a você por toda a minha vida. Uma salva de palmas. Com essa aliança, assumo o compromisso de tomá-lo como meu esposo e unir-me a você por toda a minha vida. Salve de palmas. Então agora o pastor quer pedir para o casal ficar de joelho. Vamos se colocar de pé nesse momento para nós fazermos uma oração, já encerrando essa cerimônia religiosa, invocando as bênçãos de Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e Criador da terra. Você que pode estender a tua mão para cá e ore comigo. Querido Deus, maravilhoso Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por poder ser participante dessa festividade, dessa dádiva, Senhor, dessa instituição divina que foi realizada aqui nesta noite, ó Pai querido. Meu Deus, agora que as tuas mãos estejam estendidas sobre eles, ó Pai. Meu Deus, ajudando, protegendo, livrando de todo o mal, Senhor. Meu Deus, que a festividade que terá sequência, meu Deus, lá naquele salão de festas, ó Pai, venha ser abençoada na tua presença. Meu Deus, que a comida venha suprir, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que dê tudo certo, com muita alegria, com muita paz, Senhor, em nossos corações. Deus, que as tuas mãos estejam estendidas sobre esse casal, Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Eu, como ministro do Evangelho, em posse dos documentos que aqui estão, eu posso declarar perante Deus, perante toda a igreja e perante todos os convidados que vocês são marido e mulher.